E sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem me perguntar, tá? Eu vou compartilhar minha tela, então, da correção das atividades que eu fiz. Então, começando lá, a primeira atividade, lá em março ainda, que era sobre a evolução da vida na Terra. Alguém lembra? Fizeram? Não fizeram? Eu fiz, Sora. Tá, todo mundo com seus cadernos aí, espero. Então, vamos lá. Espera aí que eu vou compartilhar a tela. Vocês podem me dizer se vocês estão enxergando a minha tela. Eu tô, Sora, eu tô enxergando. Muito bem. Então, correção das atividades remotas de 1 até 5. Então, essas aqui são as atividades, né? Evolução da vida na Terra. A gente teve 2 atividades. Depois a gente teve uma sobre cadeia alimentar. E depois a gente teve uma sobre os níveis de organização dos seres vivos. Começando, então. Lembram dessa figurinha? Quem está enxergando aí? Todo mundo enxerga a minha apresentação? Não, Sora, eu não tô enxergando. Nem eu também, Sora. Tá aparecendo, mas tá aparecendo, sim. Pra mim tá, Sora, super bem. Tá, quem que disse que não estava aparecendo? Pra mim, Sora. Pra mim, Sora. Fúvia e Isabelle, vocês têm um íconezinho quando tu clica em cima que parece um alfinetezinho daqueles de cor natural. Tu tem que clicar nele. Procura onde é que está a minha apresentação ali. Deu, Sora. Consegui. Deu agora? Isabelle, conseguiu? Sim, Deu, Sora. Sora. Ótimo. Então tá, qualquer problema é só me chamar. Vou chamar a Sora Cris também, que está aqui para nos ajudar hoje. Então vamos lá. Qual é a figura que vocês estão vendo agora que todo mundo vê? Estão vendo ou não estão vendo? Estamos, Sora. O que é essa figura? Sei lá, parece um mar. Um mar, muito bem. O que mais? Raio. Céu. Raios, céu. Navio. Tu tá vendo o navio aí? Sei lá, Sora. Não, não tem navio aí, tá? Tem tipo um vulcão ali no fundo, entrando em erupção. Ah, então. Erupções Então vulcânicas. Só se for um navio explodindo, né? Bom, essa figura, gente, ela é sobre o início da vida na Terra, né? Pra gente lembrar que quando os primeiros seres vivos surgiram na Terra, tudo era muito diferente, né, do que é hoje em dia. Então, já existia o oceano, né, existia o mar, só que a Terra ainda estava muito quente. Então, o oceano, ele era morno, né, ele era quentinho, não é como é hoje em dia. E, além disso, a atmosfera era muito diferente, porque não existia ainda oxigênio, né, existiam outros gases, mas não existia oxigênio. E existiam muitos raios, né, que nem vocês viram ali na figura, raios, relâmpagos, descargas elétricas o tempo todo. E o Sol tinha uma radiação muito forte, né, porque não tinha ainda a camada de ozônio. Alguém sabe o que é a camada de ozônio? Vixe. Tempo. O que acontece se a gente for um dia de sol super quente e ficar o dia inteiro no sol? A gente fica todo queimado. Fica queimado, né? Fica com queimaduras graves. E o que nos protege de ter mais queimaduras mais graves ainda? Um protetor solar? Perfeito, um chapéu, né? O máximo de proteção possível. E tem um amigo, um escudo invisível, que é a camada de ozônio, né? A camada de ozônio, ela nos protege mais ainda das radiações solares. Então, se não existisse radiação solar, a gente ia sair por pouco tempo na rua e já ia ficar queimado,
né? Então, a camada de ozônio, ela protege como um filtro solar lá em cima, né? A gente não enxerga ele, mas ele já dá uma filtrada. Então, ele é um filtro solar gratuito que a gente tem. E nessa época aqui, onde começaram os primeiros seres vivos, não tinha camada de ozônio, ou seja, o Sol ele era muito mais forte, né? Ele queimava muito mais e ele tinha essa radiação muito maior, né, do que hoje em dia. Então, o que os cientistas sabem até hoje, né, é que os primeiros seres vivos que existiram, eles surgiram, no mar. Então, nessa aguinha quentinha que tinha ali. Eles eram muito simples, né? Eles eram células simples, sem grandes complicações, não eram seres complexos, né? E eles não respiravam oxigênio, óbvio, né? Porque não tinha ainda oxigênio. Então, como é que eles vão respirar uma coisa que não existia ainda? Então, esse jeito eram os primeiros seres que existiram, né? E como tinha muita radiação solar, porque não tinha camada de ozônio, eles começaram a sofrer mudanças, né? Todo mundo sabe que a radiação é uma das coisas que faz a gente ter câncer, né? Se a gente tomar muito sol sem protetor solar, é possível que a gente venha ter um câncer de pele, né? Porque a radiação, ela faz isso, ela muda o DNA, né? Ela muda as células e faz com que se transformem em células diferentes. Então, nessa época, como tinha muita radiação, também houveram muitas mutações, né? Muitas mudanças naquela célula. E essas mudanças foram fazendo com que eles ficassem cada vez mais complexos, né? Mais diferentes. Então, começaram a surgir outros seres vivos diferentes. Só que isso levou muito tempo, né? Levou milhões de anos, milhares de anos. Então, até começar a mudar e surgirem outros seres diferentes. E aí, a atividade que eu propus para vocês nessa primeira aqui foi de vocês... Aqui está a figura maior, agora dá para ver que não tem nenhum navio, né? A atividade que eu propus para vocês foi um vocabulário, né? Para vocês pesquisarem aquelas palavras que estavam no texto, que são palavras bem estranhas, né? Para que vocês soubessem o que era aquilo ali. Então, vamos corrigir agora. Quem é que pode falar a letra A para mim? Posso falar, Sora? Sim, vai lá. Eu botei que é composto por uma célula monocelular. Uma célula monocelular, mono quer dizer a mesma coisa que né? Então, monocelular é a mesma coisa que unicelular, ou seja, quantas células ele tem? Uma. Uma, apenas uma, né? Então, unicelular eram os primeiros seres vivos que existiam, eles só tinham uma célula, né? Como eu falei, eles eram muito simples. Quem é que hoje em dia tem algum organismo que só tem uma célula? Acho que não. Será? Tem, gente, as bactérias. As bactérias são seres é verdade. Elas são super simples, né? Então, a gente diz que os primeiros seres que existiram, eles eram parecidos com as bactérias. Ou seja, eles eram muito simples. Então, as bactérias, olha só há quanto tempo elas já estão no planeta, né? Desde que o primeiro ser vivo existiu, já existiu as bactérias. Então, quer dizer que elas deram certo, né? Poxa vida, elas estão aí há 4 bilhões de anos no planeta e, né, conseguindo infectar a gente e sobrevivendo, certo? Então, unicelular é isso, muito bem. Agora, quem é que vai falar a segunda? Vamos lá, Isabelle. Vamos lá, cada um vai ter que falar um, gente. Eu já falei, vão vocês agora. Tô livre. Não ter vergonha, tá só nós aqui. Isabelle, vai lá. Próximo vai ser o Nino, já se prepara, Nino. Eu, Sora? Tu mesma. Sora, eu acho que tá errado, Sora. Mas a gente tá aqui pra aprender, né? Calma, então. Eu botei que procariontes são organismos unicelulares que não possuem o nível de complexidade interna associada aos eucariontes. Ok, a tua resposta está correta e está bem completa. Alguém colocou uma resposta mais resumida? E quer ler a sua?
Alguém colocou diferente? Quer saber se a sua tá certa? Eu coloquei diferente, Sora. Lê a tua então, Fúvia. Eu botei. Um ser vivo cujo núcleo celular não está limitado a uma membrana, ficando no meio de um citoplasma. Conseguiram entender isso aí que vocês escreveram? Não, Sora, não. Gente, pensem assim, ó. Todas as células, se eu pegar uma célula de vocês, que nem a gente viu na aula, vocês lembram que a gente viu células de sangue na aula? Sim, até de uma cebola, Sora. Até da cebola, né? E o sangue da professora, vocês viram também, que bom que vocês lembram. Eu dei meu sangue por essa aula. Essas células, tanto a da cebola quanto a do nosso sangue, são células que têm núcleo. Lembram que eu falei isso? Que a gente desenhou o núcleo, as bolinhas no meio da célula da cebola, que ficava mais escuro. Então, essas células com o núcleo são diferentes da célula da bactéria, porque a bactéria não tem núcleo, né? Então, pensem assim, ó, quando a gente diz que as bactérias são muito simples e não são complexas, elas são tão simples que nem núcleo ela tem, né? Então, tipo assim, tudo é meio jogado dentro dela, né? Ela não consegue se organizar muito bem porque tá tudo ali jogado. E nas outras células mais complexas, né, dos seres mais desenvolvidos, tá tudo mais organizado, né? Então, para vocês imaginarem isso, fica mais fácil de entender, pensem como se fosse numa casa, né? Se tu quer organizar direito a casa, tem seus compartimentos, né? As coisas da cozinha ficam na cozinha, as coisas do banheiro ficam no banheiro, as coisas do quarto ficam no quarto, né? Agora imagina se tem uma casa onde moram 5 pessoas e não tem nenhuma parede. É tudo lá, tudo ao mesmo, né? Tudo no mesmo compartimento, assim, só tem as paredes de fora e dentro não tem nenhuma parede. Fica complicado, né, de se organizar, porque aí fica tudo ali misturado, as coisas da cozinha misturado com as do banheiro, misturado com a do quarto, misturado com a da sala, né? Se alguém quer escutar uma música, todo mundo na casa vai escutar, porque não tem parede, né? Então, as células da bactéria são mais ou menos isso, elas não têm compartimentos dentro delas, elas não têm uma organização, né? Isso são as células procariontes, então, aquelas que não têm núcleo, certo? Então fica tudo lá bagunçado, meio jogado, tá? Elas não têm compartimentos. Então foi mais ou menos isso que a Isabelle escreveu, né? Que não tem essa complexidade e tal, né? Ela não é organizada. E a Fúvia também escreveu uma membrana separando o núcleo. É isso mesmo, a membrana é como se fosse a parede, né? Separando e deixando ali organizadinho. Deu para entender melhor agora? Sim, Sora. Tá, depois eu vou colocar as respostas ali, mas as duas de vocês estão certas, tá? Isabelle e Fúvia estão certas, não precisa apagar. Só vocês podem depois complementar alguma coisa ali. Letra C, Nino, a tua vez agora. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Posso começar? Pode. O organismo anaeróbico é aquele que não necessita de oxigênio para o crescimento. Aquele que não necessita de oxigênio. Perfeito, é isso aí. Lembra que eu falei que não tinha oxigênio, né, na atmosfera? Então, obviamente, esses primeiros seres vivos, eles eram anaeróbios, eles não precisam de oxigênio. Hoje em dia, ainda tem organismos anaeróbios, tá, gente? Eles são bem raros, mas eles ainda existem. Por exemplo, embaixo da Terra, né, onde não chega ar, em camadas mais profundas da Terra. Existem lá bactérias e outros organismos que são anaeróbios, eles fazem seu metabolismo, eles se alimentam e tudo mais, sem precisar de oxigênio. E sabe outras bactérias que são anaeróbias? As bactérias que entram nos nossos machucados, e às vezes nos causam infecções. E é por isso que a gente usa uma coisa chamada água oxigenada. Alguém já usou? Não no cabelo. Eu já, Sora. No machucado. No cabelo, uai? No cabelo. Se usa também. Pergunta para a Sora Cris ali, como é que faz? Sério? Gente, Sério, como é que, sim, Fúvia, a água oxigenada, ela clareia o cabelo, né? Quem vai descolorir o cabelo. Mas tá, vamos focar no machucado agora. O que acontece quando põe água oxigenada no machucado? Oxigena?
Não fica aparecendo umas bolhazinhas bem pequenininhas? Sim. Sim, né? Quem já usou sabe, dá uma ardida também, não é muito legal. Mas, para que a gente usa isso? Não é só para oxigenar as bactérias, né? É porque as bactérias do machucado, elas são anaeróbias. Então, quando a gente põe uma coisa nelas que dá mais oxigênio, elas morrem, porque elas não vivem no oxigênio, né? Elas vivem em lugares sem oxigênio. Então, é um dos jeitos, existem outros jeitos, né, de se matar bactérias, mas um dos jeitos é esse, né? Principalmente dessas bactérias anaeróbias, tá? Muito bem. Então tá certinho, Nino, a tua resposta. A próxima, quem vai ler para nós? Vamos lá, todo mundo vai ter que ler. Natália, tua vez. É a D, né, professora? Letra D. São organismos que têm como fonte de alimento nutrientes orgânicos. Nutrientes. De fonte externa. É isso aí? Acabou? Acabou. Tá certinho o teu também. Heterótrofos são organismos que precisam buscar nutrientes numa fonte externa. O que quer dizer isso? Ele precisa comer alguma coisa, né? Então, nós, seres humanos, por exemplo, somos todos heterótrofos. A gente precisa se alimentar de alguma outra coisa, né? Seja de uma planta, de uma fruta ou de um animal. A gente precisa comer algo de fora. O que seria o contrário disso? Tem algum ser vivo que não precisa comer algo de fora? Será? 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 Sim ou não? Eu acho que não, Sora. Todos os organismos precisam comer alguma coisa de fora? Eu acho que sim, Sora. Quem que não precisa comer algo de fora? Não, olha, Sora, não sei. Pergunta difícil, Sora. Vocês já viram uma árvore comendo hambúrguer? Não. Não? Nunca viram a árvore comendo cachorro-quente? Também não. E Mas a churrasco? árvore precisa se alimentar, ela precisa de água. Ah, e água agora é alimento. Não sabia que árvore Pensando come. bem, não. Se eu te deixar só com água o resto da vida, tu vai ficar super bem alimentada. Gente, todas as plantas são seres vivos que não precisam se alimentar de outra coisa, né? Não precisam buscar em outro ser vivo, né? Vamos dizer assim, porque a água não é um ser vivo, né? Então, fora as plantas, todo o resto é heterótrofo, ou seja, precisa buscar alimento em alguma coisa, certo? Mas a água não é considerada alimento, né? Então, sim, as plantas, elas se nutrem de uma forma diferente, que depois a gente vai ver lá na atividade 3, que eu espero que vocês tenham feito. Pelo jeito não fizeram, né? Não sabe que as plantas não comem. Mas depois a gente vai ver, então, tá? Mas é isso aí, tá certinho. O heterótrofo é aquele que precisa buscar alimento em algum lugar. E por último, letra E. Miguel está aí, eu quero ouvir a tua voz agora. Lê para nós a letra E, que está no perfil da Tati Kerber. Essa é fácil. Saiu. Não quer falar. Quem faltou, então? A Emily, Sora. Emily. Agora eu tô vendo Jussara. Meu Deus, deu um branco no nome da pessoa. Emily, é a tua vez agora. Eu o que, Sora? Tu que tem que responder a última. O que é uma mutação? Calma aí, Sora, já vem. Calma aí, só um segundo. A pessoa Ai. o caderno agora. Eu posso com isso. Calma aí, Sora.
Meu Deus do céu. Ah, se não é eu chamar as pessoas para falar, ela fica sem corrigir a atividade, né? É. Ô, Sora, pode pular eu nessa? Por que tu não respondeu? É, Tá, não tem problema se tu não respondeu. Quem que não falou, mas eu Glenda? respondo quando terminar a aula e eu te mando no Tá, privado. tá bom. A gente tá aqui para corrigir, tá, Emily? Então não tem problema, Tá. é só para vocês participarem, certo? Minha irmã está revoltada ali, não quis me explicar. Não tem problema, todo mundo tá aqui para aprender e ninguém nasceu sabendo, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês. Tá bom, Glenda, obrigada. quer falar essa? Não. Tá bom. Então voltou para ti, Fúvia. O que é uma Então tá. mutação? Ato ou efeito de mudar-se, alteração ou modificação. Nesse caso, essa mudança foi feita no DNA, né? Lembra que eu falei que nem o câncer, né, de pele, se a gente ficar muito tempo no sol, ele muda o nosso DNA. Então, a mesma coisa, os seres, aquelas primeiras bactérias lá que existiram, eles também sofreram mudanças, né, mutações por causa da radiação. Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Como é simples Sim, agora? mais ou menos. Mais ou menos, Isabelle. Fala para nós o que faltou. Eu não sei também, Sora. Só sei que. Eu não entendi, mas eu não sei nem o que eu não entendi, né? Tá, vou continuar então. Sempre que vocês precisarem, vocês me parem. Ó, aqui eu botei um resuminho, tá? Se eu fosse escrever de uma forma bem simples, bem resumida. Então, o unicelular seria o ser vivo que só possui uma célula. Procarionte é a célula que não possui núcleo. O anaeróbio é o ser vivo que não precisa de oxigênio. O heterótrofo é o ser vivo que não produz seu próprio alimento, lembrando que só as plantas, né, que produzem. E a mutação é a mudança genética no DNA, ok? Ok. Próxima, então. Depois tinha mais um texto, né, falando como é que surgiram os primeiros seres que faziam fotossíntese, né, ainda lá embaixo da água, né, no oceano, começaram a surgir os primeiros seres que faziam fotossíntese. E aí, se vocês lembrarem, né, as plantas, quando elas fazem fotossíntese, o que elas produzem? Tempo. O que uma planta produz, gente? Oxigênio. Isso, oxigênio. Então, quando surgiu os primeiros seres que faziam fotossíntese, começou a surgir na atmosfera uma coisa nova, que foi o oxigênio, né? Então, isso mudou tudo, né? Porque a atmosfera que a gente tem hoje, cheia de oxigênio, só é possível porque tem as plantas, certo? Então, as plantas estão o tempo todo, as plantas e as algas, né? No oceano tem muitas algas que produzem oxigênio também. Então, isso foi uma mudança drástica na atmosfera da Terra, né? Porque aí, com isso, o que aconteceu? Foi surgindo outros seres vivos que eram capazes de respirar oxigênio, certo? Inclusive nós, né? Se não existisse oxigênio, a gente não estaria aqui, né? Nós não teríamos evoluído enquanto ser humano, a gente seria outra coisa, né? Mas não seria do jeito que a gente é. Então, o oxigênio mudou tudo, graças a essas primeiras, não eram plantas ainda, elas eram bactérias, mas eram bactérias que faziam fotossíntese, né? Elas tinham clorofila e elas eram capazes de fazer fotossíntese. Então, aqui eu pedi outras palavras para vocês enriquecerem o vocabulário de vocês. Letra A, agora a Isabelle de novo. O que é aeróbio? É o que, Sora? Aeróbio. Ô, Sora, eu copiei errado aí, eu não tava conseguindo achar o significado, Sora. Ah, bom. Ô, Sora, pula que daí a próxima eu respondo. Tá bom. Quem é a próxima agora? Deixa eu ver. É a Natália? Não, é o Nino agora. Nino, o que é aeróbio? Vassoura, me pegou. Não faço a menor ideia. Ah, tá parecendo que tem uma pessoa que não fez a atividade. Número 1.
Ah, meu Deus. Nossa, me pegaram aqui. Natália, tu fez essa? Salva teus colegas. Eu fiz, Sora. Diz para nós o que tu escreveu, então. Deus é pai. É capaz de utilizar o oxigênio em seu metabolismo. Perfeito, é isso aí. É capaz de utilizar oxigênio. Ou seja, nós somos seres aeróbios, nós somos capazes de utilizar o oxigênio, certo? É simples assim, gente. Aqueles que usam oxigênio são aeróbios e os que não usam oxigênio são anaeróbios, tá? Tu viu que só muda duas letrinhas, né? Anaeróbio tem AN no início, tá? É só essa diferença. Continuando agora, ozônio. Sabe essa, Isabelle? Respondi, né, Sora? Vai lá. Eu botei assim, Sora, não sei se tá certo. É um gás instável constituído por 3 atômos cujo símbolo químico é O3. Perfeito. Ou, como está no meu resumo aqui, é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio e o símbolo é O3. É isso aí, perfeito. Tá? Tamo junto, Sora. Viu como não é difícil? Gente, vocês não tem que ficar com vergonha. Se errar, errou. Todo mundo tá aqui para aprender, né? Agora, Nino, camada de ozônio, tu sabe responder essa? Sim. Tu não tinha explicado no início É, essa? então fala Camada de o que ozônio? tu responderia. Sim, é aquela camada que protege dos raios solares, né? Certo? Muito bem. Viu? É só a pessoa prestar atenção no que eu falo, já engana bem, né? Até engana que fez as atividades. Perfeito. Nunca me disse, Sora. E agora a Emily. Aqui, ó, botei até uma figurinha da camada de ozônio aqui onde ela tá, ó. Acima da troposfera, que é essa camada mais de baixo, onde, né, ficam os aviões e as nuvens. Logo em cima tem uma camada de ozônio, tá? É ela que nos protege, esse escudo aqui. Emily, tu respondeu letra D, o que é eucarionte? Sora, Hum, é que eu tô usando o telefone do meu pai, ele tá meio que travando, daí sem querer eu sair. tá, não tem problema. Quer responder essa, não? Pode falar de novo? Fúvia, voltou para ti. Qual é mesmo, Sora? O que é eucarionte? Oxe, calma aí, Sora. Sora, acho que eu não respondi, tá, copiei, Sora? Sora. Acho que eu não copiei essa. Eu copiei, Sora. Vai Pra lá, mim só tem fala, a 4 depois. É pra eu responder, Sora? Fala, Isabelle. Ah, tá. Eu botei as células eucariontes, também chamadas de eucarióticas, são aquelas que possuem um núcleo definido através de uma membrana nuclear. Ou seja, se fosse uma casa, a eucarionte seria qual tipo de casa? Com parede ou sem parede? Com parede? Com paredes internas, né? Tudo separadinho, compartimentalizado. Sora. Fale. Desculpa quem interromper, mas eu posso fazer aí? Pode, claro. Deixa Essa só eu sei. Deixa eu só explicar para vocês a figurinha que eu coloquei aqui, ó. A figura que eu coloquei foi de uma célula eucarionte, tá? Então, o que está aparecendo aqui, essa parte verde seria a membrana, fora da célula. Essa parte mais clarinha, amarelinha, seria onde estão as coisas da célula, né? E essa parte laranja, bem no meio, é o núcleo, tá? Então, sempre quando a gente consegue enxergar no núcleo, que nem a célula da cebola, né? As células da cebola são eucariontes, ou seja, tem núcleo. Então, quando a gente consegue enxergar o núcleo, é porque é eucarionte, tá? Pode falar. Próxima. Emily. Na biologia, chama-se multicelular um organismo formado por mais de uma célula.
Perfeito, bem simples, né? Pluricelular são os organismos que são formados por mais de uma célula. Então, por exemplo, a bactéria só tem uma célula, ela é unicelular. Nós temos milhares de células, nós somos pluricelulares, tá? É bem simples também. E ali, ó, eu coloquei uma foto, alguém sabe o que é aquilo ali? Acho que é... Eu não sei, Sora, não sei. Eu acho que eu sei, mas Eu não acho sei, que Sora. tá com Acho que medo de falar. Acho que eu tô Fala. viajando. Acho que eu tô viajando, Sora. Inclusive, tem um desenho que tem a ver com aquela foto ali. Desenho bem famoso que passa na Bob TV. Esponja, Sora. Ah! Isso agora parece as algas do mar, sei lá. Ali não são algas, mas é uma parte do mar, do fundo do mar. E o que vocês estão vendo ali, que parecem uns canudinhos, são esponjas do mar, tá? Foi nessas esponjas do mar que se inspirou o desenho do Bob Esponja, embora não seja muito parecido, né? Mas são seres vivos e são os primeiros seres pluricelulares que existiram, né? Então, diferente das bactérias que só tinham uma célula, as primeiras esponjas eram com bastante célula, certo? E até hoje elas existem, né? Muito bem, até aqui. Posso ir para a próxima? Pode. E aí, por último, tinha ali uma linha do tempo, né? Falando o que aconteceu durante... quando é que surgiram os dinossauros, né? Que primeiro só existiam plantas que não tinham flor nem fruto na época dos dinossauros. Aí depois todos os dinossauros se extinguiram. E aí vieram os mamíferos, né? Começaram a se diversificar. Aí que surgiram as plantas com frutas, né? E flores. E por último dos últimos, lá no finalzinho da evolução, quem é que surgiu? Sora, 50 milhões? Quem que surgiu ali? Foi os primeiros Mamíferos. hominídeos. É, isso aí. Isso, então era a primeira palavra que eu coloquei para vocês pesquisarem lá no vocabulário. De quem é a vez agora? Até já me perdi. A última foi a Emily, né? Acho que sou eu, Sora. Então pode falar. Primatas antropóides que compreendem o homem e seus ancestrais, os fósseis australopitecos. Uhum. Ou seja, todos aqueles que são parecidos com os seres humanos, né? E que já se extinguiram, inclusive os seres humanos, certo? Então, além do Homo sapiens, que somos nós, tiveram outros parecidos, né? Tiveram australopitecos, que nem tu falou. Aqui eu coloquei alguns, ó. O Homo erectus, o Homo neanderthalensis, o Homo habilis, né? Todos eles já existiram e existem fósseis deles encontrados para comprovar, né, que eles existiram. E aqui eu coloquei a figura da Luzia, que é um fóssil brasileiro, né? Provavelmente o ser humano mais antigo das Américas, encontrado aqui, e que esse fóssil aqui, né, esse crânio, aqui é uma reconstituição, né, de como que seria a face dela, né, na verdade a gente não tem como saber exatamente, mas a partir do crânio, né, e das medidas dos ossos, eles conseguem fazer uma reconstituição para a gente imaginar como que seria. Então, esse exemplar aqui, esse fóssil, estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi queimado há 2 anos atrás, alguém lembra disso? Eu lembro, senhora. Muito triste, né? Teve um grande incêndio nesse museu do Rio de Janeiro, e uma das coisas que estava lá dentro era o fóssil da Luzia. Então, para a gente pensar, né? Poxa, era o ser humano mais antigo descoberto aqui nas Américas, né? E simplesmente de uma hora para outra o negócio queima, né? Muito triste isso. Já foram encontrados restos, né, pequenos fragmentos desse fóssil, mas uma parte se perdeu, né, nesse incêndio. E, como a gente está falando em fósseis, quem é que lê a letra B para mim?
É eu, Sora, depois da Fúvia? Pode ser? Tá, Sora, eu botei assim. São restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou parte desses rastros e pegadas. Eu botei a mesma coisa. Eu também botei a mesma coisa aqui na minha resposta. E aqui, eu coloquei essa foto. Alguém sabe o que é isso aqui? Cérebro? Parece um Sei cérebro. lá. Isso aqui é um Rocha? fóssil. Isso é um fóssil, sabe de quê? De cocô de dinossauro. Ha. Tudo isso, Sora? Não é um cérebro. Meu Deus. Para vocês verem que até o cocô do dinossauro pode virar fóssil e ele é considerado um vestígio, né? É uma prova de que aquele animal existiu ali, vivia ali. Então, até isso, né? Um fóssil pode ser uma pegada, pode ser uma folha que caiu e deixou a sua marca, né? Pode ser vestígios, pode ser rastros, várias coisas podem ser fósseis. A gente pensa que fóssil é só osso, né? Não é não, tá? Fóssil pode ser outras coisas também. Deixam suas marcas e acabam virando rocha, né? Acabam petrificando. Na verdade, quando os cientistas encontram um osso de dinossauro, aquilo já não é mais osso, né? Porque o osso, ele se decompõe, né? Ele esfarela, ele demora, mas um dia ele se esfarela. Então, para ser fóssil, ele já não é mais osso, ele virou pedra, né? Aquelas estruturas do osso, elas foram substituídas por outro material que é mais duro, né? Por isso que o fóssil, ele não se desmancha, assim, ele é como se fosse petrificado, né? Inclusive árvores, pode acontecer isso também, né? O lugar onde tinha madeira é substituído por rocha. Então, agora vocês já sabem que até cocô de dinossauro pode ser fóssil, então várias coisas podem ser fósseis. Esse aqui, no caso, é de uma preguiça gigante que existiu aqui na América do Sul, né, perto da Argentina, ali na Patagônia. Então, existiam vários animais desse tipo. E nesse caso aqui, não eram dinossauros, né, pessoal? A gente fala dinossauro porque as pessoas estão acostumadas, né, a pensar nos dinossauros, mas esse aqui foi bem mais recente, tá? Foi depois dos dinossauros, ele era um mamífero, né, e infelizmente se extinguiu. Devia ser um bicho muito legal. Muito bem, agora atividade 2. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu preparei essa aula para a gente ter mais ou menos 1 hora de aula, até para não ficar muito cansativo para vocês, né? Então, eu acho que a gente corrige a atividade 2 e aí deixa o restante para... Pode ser até na próxima semana, o que vocês acham? Que agora falta 6 minutos para as 3. Mas não dá para alongar, Sora? Daí vai depender de vocês, né? Se vocês também não tiverem compromisso. Sora, eu não tô fazendo nada. Olha, eu também não tô fazendo nada, Sora. Natália, Nino e... Ai, meu Deus. Emily, como é que é para vocês? Sora, eu já adianto que essa atividade eu não consegui fazer. Ô, Sora, posso falar? Pode. Então, Sora, eu me confundi. Eu pensei que logo embaixo tem uns negocinhos que daí é a atividade 10, que daí tem que... Sobre a revolução da vida no planeta. Eu pensei que essas perguntas tinha que marcar nesse negocinho. Aí eu pensei que eu tinha que botar aqui, eu acabei me enganando e acabei não respondendo. Agora que eu percebi que era pergunta. Tá, Nino e Glenda, o que vocês têm a dizer? E a Natália? Natália, tu não falou. É para falar ou se calar para sempre, Sora? É mais ou menos isso, Nino. Eu também não tinha entendido essa atividade, Sora. Eu acabei não fazendo. Eu também não fiz, Sora. Tá. Nino? Também não fiz. Tá. E Glenda quer se calar hoje, não quer falar. Então, eu penso o seguinte, né, gente? Não adianta... Sora, a 2 eu fiz. Olha, a Glenda fez a 2. Só a Glenda fez. Silvia, tu fez a 2? Não fez. Não fiz, Sora. Eu não entendi como é que era pra fazer. Eu também pensei que fosse pra marcar embaixo. Eu também fiz, Sora.
Emily, tu fez? Sim, mas pode deixar a Glenda falar, não tem problema, não me importa. Pessoal, eu penso o seguinte, ó. Eu não estou aqui para ficar cobrando vocês e dizendo que vocês não fizeram, né? Mas não faz muito sentido eu ficar corrigindo atividade que vocês nem sabem o que que é, certo? Então, assim, eu entendo que vocês têm dificuldades e é por isso que eu estou aqui, né? Para tirar as dificuldades de vocês e para ajudar vocês a fazerem, tá? Mas eu também não gostaria de ficar aqui 2 horas falando, sendo que vocês nem tentaram fazer a atividade. Sora. Fala, Isabel. Sora, eu respondi aqui embaixo, Sora. Aqui tá escrito resposta, Sora. Pronto, então eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu tô vendo que tem bastante gente que não fez, e tudo bem, tá, pessoal? Só que eu vou deixar para corrigir, eu vou corrigir a número 2, então aproveitando quem fez, a Isabelle, a Emily. Sora, eu fiz a número 1, Sora, fiz todas. No próximo encontro. E aí eu vou dar esse tempo de 1 ou 2 semanas para vocês colocarem em dia as atividades, né, que estão falando, pelo menos tentarem fazer. Pode ser? Nino e Natália. Pode, Sora. Fúvia, tá? Pode ser, Sora. Beleza. Porque aí não fica cansativo e vocês também fazem a parte de vocês, né? Eu faço a minha e vocês fazem a de vocês, certo? Então vamos lá. Fúvia, presta atenção agora e tira tuas dúvidas, já que tu achou difícil e não conseguiu entender o que era para fazer, tá? Tá, Sora. Era umas perguntas, essa atividade era só de perguntas, né? Enchi vocês de perguntas, tinha 10 perguntas sobre aquele texto, né, da evolução da vida na Terra, que eu expliquei um pouco melhor hoje, né? Acho que deu para entender um pouco mais, né? Como é que surgiram os primeiros seres vivos, a atmosfera era bem diferente, não tinha oxigênio, né? Tudo isso. Então, agora vamos ver se vai ficar mais fácil de vocês entenderem e escreverem com essas próprias palavras, tá? Então, a gente vai fazendo juntos agora. Quem não fez, já pega o caderno e já vai escrevendo, tá? Tá, Sora. Então, número 1. Qual foi a importância do surgimento da camada de ozônio? Alguém quer responder essa? Quer falar? Sora, eu não sei se tá certo. Ô, Isabelle, tu para de falar isso, porque tu nunca sabe se tá certo. A gente tá aqui para se ajudar. Se tiver errado, tá tudo bem, tudo certo. Tá, Sora, eu botei assim. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B. Eu acho que tá ótimo. É isso aí, que nem eu falei, né? A camada de ozônio, ela nos protege da radiação do sol. A UVB, como tu falou, né? Tu até acrescentou mais coisa ainda, mas é isso aí. É uma camada que possibilitou que protegesse, né, os seres vivos que estavam surgindo. Então, é uma camada de proteção da radiação. O que tu comprou? Deixa eu ver. Tá, então quem não escreveu pode escrever isso aí. É uma camada que protege da radiação solar, certo? Que no início ela não existia e agora ela existe. Número 2, como eram os primeiros seres vivos que surgiram na Terra? Quem responde essa? Isabelle, Nina, alguém? A Glenda, que fez essa. A Isabelle está muito compenetrada com alguma coisa que chegou agora, que alguém comprou, não sei o quê. Já tô de volta, Sora, voltei. Também tem a Emily. Emily, tu fez essa? Oi, Sora. Peraí que eu já volto. Minha irmã tá gritando aqui. Peraí que eu vou dar um passo. Glenda, quer responder essa? E quem não fez também pode tentar, né? Como eram? Fala lá. Calma aí, Sora.
Alguém que não fez quer arriscar? Vamos lá, gente. A vida é feita de riscos. Eu tinha explicado lá no início do nosso Meet como é que eram os primeiros seres vivos que surgiram. A origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Não, tu explicou aonde foi, mas eu não perguntei aonde foi. Eu queria saber como que eles eram. Como é que eles eram? Eles eram cheios de coisas, coloridos, grandes. É isso? Unicelulares? Ah, unicelulares. A Fúvia já deu uma das respostas. Eles eram unicelulares. Só tinha uma célula. Como mais que eles eram? O que mais? Eles respiravam oxigênio? Não. Não. Então, como é que a gente fala quando alguém não respira oxigênio? Anaeróbio. Eles eram anaeróbios. O que mais? Unicelular, anaeróbio. Eles tinham núcleo? Sim ou não? Pensando, Sora, calma. Acho que não, Sora. Não, porque eles eram muito simples, né? Então, como é que a gente fala aqueles que não têm núcleo, a gente chama de? Bactéria, Sora. As bactérias não têm núcleo, mas tem outro nome que a gente chama que é os procariontes. Certo? Aqueles que não têm núcleo. Então, eles eram unicelulares, eles eram anaeróbios, eles eram procariontes, e além disso, como é que era o jeito de se alimentar deles? Eles comiam alguma coisa ou eles faziam fotossíntese? Fotossíntese, Sora. Eu acho. Não, calma. Do que se alimentava os primeiros seres vivos que existiam? Lembra que eu falei que o oxigênio só surgiu depois, os seres que faziam fotossíntese só surgiram depois. Então, os primeiros que existiam não faziam fotossíntese, eles eram heterótrofos. Lembra? Heterótrofos é aquele que precisa se alimentar de alguma coisa, né? Precisa comer alguma coisa. Aí, essa é uma coisa bem interessante para se pensar, né? Se eles precisavam se alimentar de alguma coisa, mas eles foram os primeiros seres que existiam, eles comiam o quê, então? Porque não tinha mais ninguém, né? Como é que eles iam comer alguma coisa se não existia nenhum outro ser vivo? Na verdade, eles comiam substâncias que estavam dissolvidas na água, né? Na água do mar, aquela água quentinha que eu falei para vocês que o oceano era morno. Então, era mais ou menos uma sopinha, né? O oceano era cheio de substâncias dissolvidas. E essas primeiras bactérias que surgiam se alimentavam disso, né? Daquele caldinho ali que era nutritivo para eles. Então, eles precisavam se alimentar de alguma coisa, mas eles não faziam fotossíntese, tá? Então, repetindo a resposta da número 2. Eles eram unicelulares, eles eram anaeróbios, eles eram procariontes e eles eram heterótrofos. Agora, vocês já sabem o que significa essas 4 palavras, né? Porque vocês escreveram lá no vocabulário. São palavras difíceis, eu sei, tá, pessoal? Não sou louca. Mas a gente precisa saber o que elas são, tá? Para a gente entender o que a gente está lendo, né? Os conteúdos. Tudo ok? Alguém está passando mal aí de tanta palavra difícil? Não, Sora. Desmaiou? Então tá bom. Eu sei a 4, Sora. Não, a 4 não. Tá, falta 3. A 3, a 3. Eu também respondi a 3. É porque não existia oxigênio ainda, então não tem como ele ser aeróbio. Perfeito! Muito simples essa aí, né? Então agora vocês já estão craques. Já respondeu, porque não tinha oxigênio na atmosfera primitiva, tá? Número 4. Qual foi a importância do surgimento dos seres fotossintetizantes? Essa tá fácil também. Quer que eu responda, Sora? Pode responder.
Tá, Sora. Com o surgimento de seres aquele negócio lá, Sora? Fotossintetizantes. Possibilitou utilizar o CO2 da atmosfera para criar o O2 e o O3. O que é o O2 e o O3? Aí eu já não sei, né, Sora? Gente, o O2 é o oxigênio que a gente respira. E o O3 a gente acabou de ver. Tu mesma leu essa resposta. O que era o O3? Eu que li, Sora? Aham. Quando, Sora? Aqui, ó, vou te mostrar. Aqui, ó. Tá vendo a letra B aqui? 3 átomos de oxigênio, O3. Como é que se chega na molécula? Peraí, Sora, que eu não tô conseguindo ver a apresentação, Sora. Ave Maria. Paulo está vendo a apresentação aí. Ajuda. Está escrito ali na letra B. Tá escrito molécula formada por 3 átomos de oxigênio, O3. E qual era a pergunta? Pra pergunta? Deixa eu ver aqui. É. Calma aí, Sora. Deixa eu voltar lá. Ozônio. Era... Ozônio, amém. E não está dormindo. Eu não queria responder, mas demoraram bastante. Ai, viu? Por isso que tu tem que participar da aula. Não fica só 2 pessoas respondendo. Todo mundo tem que participar, gente. É o ozônio, né? Eu queria ver se elas eram inteligentes. Ah, tá. É, tu só veio para conferir, né, Nino? Só veio para conferir se todo mundo fez. Claro, eu sou fiscal. É o fiscal da reunião. Ai, gente. Tá. Então, o ozônio, não o ozônio. O ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. E se só tiver 2 átomos de oxigênio, é uma molécula do gás oxigênio. A gente só chama de oxigênio mesmo, tá? Essa é a diferença. Um tem 2 átomos e o outro tem 3 átomos. Tá? Então, respondendo com os seres fotossintetizantes, possibilitou que surgisse o oxigênio e o ozônio. Só isso. Tá? E mudou toda a história da vida. Ok? Vamos lá. Próximo, então, número 4. Quem vai? Calma aí, Sora, deixa eu escrever Não, aqui. desculpa, 5 agora. Calma aí, Sora. Sora, posso responder, Sora? Pode ir, vai lá. Tá. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a habitar no meio terrestre. Perfeito. Os primeiros seres a ocupar o ambiente terrestre foram os anfíbios. Alguém me dá um exemplo de um anfíbio que existe hoje em dia? Sapo. Sapo, muito bem. Sapo é um anfíbio. Sapos, rãs e pererecas. Esses são os anfíbios que temos hoje em dia. Então, são os primeiros que saíram da água, né, gente? Primeiro só existiam seres na água, as esponjas embaixo da água, as bactérias, os peixes, né? E depois, quando vieram os anfíbios, aí sim, eles saíram da água, saíram do oceano. Número 6, quem lê para nós? Quais foram os primeiros seres pluricelulares? Querem dica? Começa com o Bob. Eu acho que tinha falado antes que era esponja, né? Sim, pessoal, mostrei até foto para vocês das esponjas. Foram os primeiros seres pluricelulares, ou seja, com várias células, tá? Então a resposta é só esponjas do mar, ok? Quem lê a próxima? Oi, O que Sara. são substâncias orgânicas? Número 7. Eu? Vai, Emily, tu mesma. Calma aí, só um minuto.
A 7, Sora. Isso. Sora, posso me arriscar? Deve. São as substâncias que são produzidas pelos seres vivos? Oxe, ia falar agora. Ué, tu demorou demais? Boa resposta. Alguém colocou diferente? Gente, deixaram a Sora no vácuo? Eu botei a mesma coisa que a Fúvia. Mas eu ia falar, não deixa. Fala, eu deixo tu Uai. falar. As substâncias naturais orgânicas são aquelas produzidas pelos seres vivos, animais ou vegetais. Tá, agora vocês me tiram uma dúvida. Se não existia nenhum ser vivo ainda, quais eram as substâncias orgânicas que existiam? Bom, As plantas? acho que as plantas, né? Gente, não Não existia nenhum ser vivo. As plantas também são seres vivos. Então, Nem tudo o Google consegue responder, né? Olha só, substâncias orgânicas, estava lá no texto que eu passei para vocês, né? Então, é bem importante. A gente sabe que tem muitas coisas na internet, a gente coloca lá, substância orgânica, vai aparecer algumas respostas, né? Mas uma coisa está certa ou não, né? Porque nem tudo que tem no Google está certo, né? Então, para isso que eu estou aqui, para isso que a gente está fazendo essa aula, né? Se fosse só jogar no Google, não precisava da professora, certo? Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Quando eu perguntei das substâncias orgânicas, lá no texto eu falei assim, ó, os primeiros seres vivos, eles se alimentavam de substâncias orgânicas que estavam dissolvidas na água. Só que pensa o seguinte, ó, não existia ser vivo ainda, porque eles eram os primeiros, né? Então, não existia planta, não existia animal, né? Eles eram as primeiras coisas que existiam. Mas já existiam substâncias orgânicas. Então, mais profundamente, essa resposta que vocês falaram, não é que ela não esteja certa. Tá certo também, uma substância produzida por um animal ou planta é uma substância orgânica também. Mas, quando a gente pega uma molécula, como é que a gente sabe se ela é orgânica ou não? É quando ela tem carbono e hidrogênio, tá? 2 átomos que formam tudo que é vivo. Então, se vocês pegarem qualquer ser vivo, seja uma planta, porque planta é ser vivo também, aprendam isso, tá? A partir de hoje, vocês não podem mais falar que planta não é ser vivo. As plantas são vivas, né, pessoal? Então, se pegar uma planta, um fungo, uma bactéria ou um animal, qualquer coisa viva vai ser formado de carbono e hidrogênio. São as 2 moléculas básicas da vida. Não existe vida se não tiver carbono, tá? Então, isso é bem importante a gente saber. Por isso que, por exemplo, o petróleo, ele é considerado um composto orgânico. Mas como assim o petróleo não é vivo, né? Mas por que a gente chama o petróleo de um composto orgânico? Alguém sabe do que é feito o petróleo? Como que ele surgiu? Agora peguei vocês. Estão indo lá para o Google. Petróleo, do que é feito? Fósseis. Fósseis, ou Foi seja... tiro do escuro, Sora. O petróleo veio de seres vivos que se decomporam, né? Que foram soterrados e foram se decompondo lentamente, né? Em vez de virar uma coisa dura, petrificada, como a maioria dos fósseis que a gente conhece, o petróleo, ele virou aquela meleca, né? Porque ela foi uma decomposição que ocorreu embaixo da terra, né? Então, foi uma decomposição muito lenta ao longo de milhares de anos. Só que o petróleo, o mesmo petróleo que a gente usa para fazer plástico, para fazer diesel, gasolina,
ele, quando a gente analisa quimicamente, né, os químicos, quando eles analisam o petróleo, do que o petróleo é feito? As moléculas que estão no petróleo são feitas de carbono e hidrogênio. Só isso. 2 elementos químicos, carbono e hidrogênio. O mesmo carbono que tem dentro da gente, dentro das plantas, dentro dos fungos, dentro das bactérias, também está presente no petróleo, né? Então, o carbono é o básico da vida, né? Tudo que já foi vivo algum dia tem carbono. Então, por isso que a gente chama essas substâncias de substâncias orgânicas, são substâncias formadas por carbono e hidrogênio. Então, agora, quem copiou esta do Google, não tem problema também, mas agora vocês têm que saber a resposta do que a gente está falando, né? De uma forma mais concentrada, assim, mais embasada, né? Mais profunda. Então, quando a gente fala de compostos orgânicos, além da gente falar de compostos que vieram de seres vivos, a gente também está falando de compostos que contêm carbono e hidrogênio, tá? Essas duas coisas. Então, lá no início, quando não existia nada, nenhum ser vivo, já existia carbono e já existia hidrogênio. Foi graças a essas duas coisas que foi possível existir o primeiro ser vivo, a primeira célula. Tá? Então, já existiam compostos orgânicos, é isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo sem ter nenhum ser vivo, já existia carbono e hidrogênio. E era disso que esses seres vivos se alimentavam, né? Lembra que eu falei que eles se alimentavam daquela sopinha do oceano lá, né? Que o oceano era morninho e tinha substâncias dissolvidas, então elas se alimentavam dessas substâncias de carbono e hidrogênio. Ficou melhor agora? Entenderam? Tempo para processar agora. Sim. Certo. Seguimos, então, para a gente terminar a nossa aula. Número 8. Quem lê para nós? Eu, Sora. Vai lá. Vou chutar, Sora. Acho que é pela radiação do Sol, né? Radiação do Sol é uma ótima resposta. Tá? Já é suficiente, mas se a gente quiser acrescentar um pouquinho mais, o que mais que podia causar mutação? Lembra daquela primeira foto ali que eu mostrei para vocês? O que tinha lá naquela imagem? A primeira era do vulcão? O vulcão, e além disso tinha muitos raios. Isso. Né? Isso aí. Então, descargas elétricas. Isso também causa mutação, tá? Então, quem quiser deixar a resposta bem completa é a radiação solar e os raios, tá? Ou descargas elétricas. Muito bem, estamos quase terminando. Número 9. Quem lê essa? Nino, essa é para ti, hein? Vamos ver, desafio agora. Qual a diferença entre seres aeróbios e anaeróbios? Um necessita de oxigênio e o outro não. Qual que necessita de oxigênio? Agora vem a questão, né, Sora? Ô, Sora, eu sei. Os aeróbios usam oxigênio e os anaeróbios não. Okay. Arrasou, Nino. É isso aí. Só falta escrever agora no caderno, tá? Todas as respostas. Ai, tá certinho. Tu escreveu isso também, Isabelle? Sim, será a mesma coisa que o Nino. Perfeito. Então, já vamos passar para a última, que é uma de completar com o número agora. Quem conseguiu fazer essa? Eu. Alguém além da Glenda? Vamos tentar fazer juntos agora, tá? Ô, Sora, essa aqui não era aquela que tu tinha deixado a placa, um negócio cheio dos anos e tinha que... Tem a ver com isso aqui? Tem a ver com aquela tabela dos anos, sim, só que agora tu tinha que colocar em ordem. Então, tu tinha que olhar ali e pensar qual foi a primeira coisa que existiu no planeta. Aí tu tinha que colocar número 1. Aí a segunda coisa, tinha que colocar número 2, tá? É desse jeito que tem que fazer. Então, ela é mais difícil, né? Porque tem que se concentrar para saber quais foram as primeiras coisas que existiram. Se tu erra um número, tu erra todos os outros, né? Essa aqui eu não entendi muito bem, acabei não respondendo.
Tá, então sempre assim, ó, gente, se vocês não entenderam muito bem, primeiro, vocês podem pedir ajuda para mim, né, pelo WhatsApp, e segundo, tentem fazer, né, se não der certo, depois eu vou corrigir, mas tentem fazer, né, não deixem em branco, né, primeiro tentem. Então vamos lá, vamos tentar fazer juntos agora, para a gente corrigir, tá? Se errar, não tem problema. Olhando essa lista aqui, são 8 coisas. Qual você acha que foi a primeira? Pode falar. Como é que eu faço para ver tua apresentação, senhora? Não tá aparecendo na minha tela, só tá aparecendo tu? Tu procura ali e clica naquele ícone do alfinetezinho que eu mostrei antes. Achei. Vamos lá. Qual que vocês acham que foi a primeira coisa aqui, dessa lista de 8? 4. Surgiram os primeiros hominídeos? Foram a primeira coisa? Eu quero que vocês digam a frase. Sora, Ah, eu acho que surgem os primeiros seres pluricelulares, as esponjas. Eu acho que é os unicelulares. vamos pensar o seguinte, ó, o mais simples surge primeiro, né? As esponjas, elas são mais complexas. Então, antes de existir as esponjas, tinha que ter existido outra coisa, mais simples. Então, mais simples que o pluricelular é o unicelulares, certo? Acertei. Então, número 1. Ai, vai dar todas as respostas agora. Número 1 aqui, ó, surgem os primeiros, a 7ª frase, tá? Surgem os primeiros seres unicelulares, anaeróbios e heterótrofos. Depois tá fazendo por ordem, daí eu comecei lá no início. Não, só pra gente ir pensando agora, porque senão quando a gente erra um, erra todos. O que tu botou então, número 2, qual que é a frase, Glenda? Consegue ler para nós? É a última. Surgem os primeiros seres capazes de realizar fotossíntese. Perfeito, é isso aí. Depois de existirem os unicelulares, começou a existir a fotossíntese. E aí surgiu o oxigênio. Perfeito. Então, a última aqui é a número 2. Qual foi a terceira coisa que existiu? Os pluricelulares? As esponjas. Acho que é os pluricelulares. Sora, eu acho que é os eucariontes. Ah, muito bem, os eucariontes são as células com núcleo. Então, aqui, ó, a terceira de baixo para cima é a terceira coisa, células com núcleo. Aí depois, sim, que surgiu as esponjas. Então, ali nas esponjas é o número 4. E depois das esponjas? Calma aí, Sora. Início da ocupação do ambiente terrestre anfíbios. Ou seja, é a primeira frase ali em cima, né? Surgem os primeiros seres vivos fora do ambiente aquático, os anfíbios. Muito bem, então começa com o número 5. Viu, Glenda? Tu tinha colocado 4, esse é 5. Calma aí, Sora, eu me perdi. Qual é a 3? A número 3 é as células com núcleo. Tá. E a 4 é as esponjas. A 5 é os anfíbios. E quem é que veio depois dos anfíbios? Plantas, terrestres, insetos e répteis. Mas aqui nessa lista que eu dei aqui não tem isso. Acho que é aquela ali. Surgem os primeiros seres vivos fora do ambiente aquático, os anfíbios. Esse já foi. Que Sora, vem surgem as plantas com flor? Não. Lembra que eu falei na época do dinossauro não tinha flor? Então, antes das plantas com flor, quem é que surgiu? O dinossauro? Os dinossauros dominam o planeta. Aqui é número 6. Aí depois dos dinossauros, aí sim, surgem as plantas com flor. E depois os hominídeos.
Agora sim, botei os números aqui para vocês. Deu para entender agora? Sim, senhora. Difícil assim, né? Mas tinha que se concentrar para fazer essa aqui. Então, lembrem disso, na época dos dinossauros não tinha flor, nem fruto. Os dinossauros não comiam frutos, porque os frutos não existiam. Pronto. Quem quiser conferir, confere se botou na ordem certinho. Glenda conseguiu corrigir. 5, 7, 4, 8, 6, 3, 1 e 2. Perfeito, isso aí. É isso, pessoal. Encerramos por hoje, porque já deu, né? Poxa, 1h30. Eu achei que ia ser super rápido. Mas assim a gente fica com um gostinho de quer mais para a próxima aula, né? Vamos todo mundo abrir as câmeras agora para a gente tirar a nossa fotinho final das pessoas lindas, maravilhosas que aprenderam um monte hoje. Se vocês estão mais bonitos, eu não sei, mas mais inteligentes, com certeza. Vamos lá, Nino, Emily, abram as câmeras. Eu não tenho webcam, Ai, Sora, tu não tem. dá pra ligar a câmera. Esqueci. Ai, não vou poder ver a tua cara ainda. Sora Cris, quer dar teu recado? Dizer um oi. Eu quero agradecer a aula, aprendi muito, fiz várias anotações, e um prazer conhecer vocês, pessoal, vocês são ótimos, hein? Gostei muito de vocês, continuem assim, responsáveis, participando dos meets e fazendo os temas, né, para poder participar. Prazer, alguns de vocês já conheço a Carinha, né, do 5º ano no passado. É verdade. Vocês eram do 5º, né? O Nino é famoso, o Nino eu conheço das professoras lá, queria ver como ele é, conheço só por nome, né? Próxima vez tu arruma uma câmera aí, que eu quero te ver, né? Quero te conhecer também. Claro. Mas a gente logo se vê lá na escola, lá. Toma, espero. Até mais, pessoal, muito bom estar com vocês hoje. Natália, abre a tua câmera. Fúvia também. Só um segundinho. Aê, gente linda. Só faltou a Glenda, mas tudo bem. 1, 2, 3, sorriam. Ai, que lindo, senhor. Muito bem, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos marcar o próximo já, então, e vocês se mexam com essas atividades, hein? Estou esperando. Tá bom? Tá, Sora. Tchau, Sora. Tá, tchau, Sora. Se cuidem, fiquem em casa. Tchau, Sora. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, Natália.